Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez nessa noite. É um prazer enorme estar com vocês. Pastor Paulino, que está comigo aqui na banca, dividindo comigo. Miller, Camila, Eric, Nayan, Natália, que estão aqui com a gente. E eu e o Pastor Paulino já estava adiantando a nossa live hoje aqui, estávamos conversando bastante, até que o Eric, estava um papo bem bom aqui, até que o Eric disse, vamos começar aí. Mas já estava entrando já no assunto aqui, eu e ele. E que bom que você separou esse momento da tua noite, do seu dia, da sua semana para estar com a gente. Temos um assunto, não sei se o assunto que vai ser tratado aqui vai ser tão bom quanto o assunto que eu e o pastor Paulino estávamos conversando aqui. A gente estava entrando numa coisa muito legal aqui. Espero que a gente consiga dar continuidade aí, né? Boa noite, Igor. Boa noite, irmã Laureci, Camila, a Lete também, a Clarice, o Johnny, a Manu de Lima, o Cleomar e todos os irmãos, a Raíssa, a Ivete Bortoli que está com a gente, a Sara, toda a família da Sara, e manda um abraço para toda a sua família, Sara, todos vocês. Ricardo, seja bem-vindo, Cláudio, Vandão, Neuci, Thaís, a Thaís e a Priscila lá embaixo assistindo, né? Então, Deus esteja com cada um de vocês, é um prazer enorme partilhar dessa noite e eu espero que você fique com a gente cada vez mais. Não esqueça, irmão, de enviar o nosso link aí para os teus contatos do teu WhatsApp, para a tua família, nos grupos. Como eu falei, nós não arrecadamos dinheiro pela nossa live, nós queremos arrecadar almas pelas nossas lives. Queremos arrecadar galardões, né, pastor? O que acha, né? Amém. Isso aqui, levar alguns galardões para o céu, acho que seria muito bom. Né? Então, esse é o nosso objetivo e nós queremos que você nos ajude com isso. Vamos compartilhar ao máximo essa palavra e fazer com que ela chegue ao número máximo de corações. Eu gostaria de convidar vocês, antes de nós darmos início aqui, de fato, à nossa live, a fazermos uma oração a Deus. Quem sabe você passou aí o dia todo trabalhando, pegado, chegou em casa, só teve tempo de tomar um cafezinho, tomar um banho, vir para frente da TV e quem sabe nem isso deu tempo direito. Queria convidar você para nesse momento, juntamente conosco. E antes de eu fazer essa oração, eu quero mandar um abraço especial aqui para a Manu, que está mandando um oi para nós. E a Manu está de aniversário hoje, a Manuela, que é a supervisora aí da nossa rede dos jovens. Uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, que é um prazer enorme da minha vida estar sempre com ela, ter ela ao meu lado aí trabalhando com a gente. Manu, Deus abençoe você de coração. Amo muito você e espero que o Senhor continue abençoando cada vez mais
a tua vida, da tua família. Você é uma pessoa especial para todos nós e para essa obra que estamos realizando juntos. Eu e a Manu estamos juntos aí há muito tempo. Eu e a Manu estamos juntos desde o tempo que ela era minha líder de jovens. E agora, coincidentemente, aí o jogo virou, né, Manu? Mas ainda tem a Manu como uma... Para mim, a Manu está não ao meu lado. Tenho ela como uma conselheira, uma grande mulher de Deus. E que Deus continue abençoando muito a tua vida, tá, Manu? Deus abençoe mesmo. Irmãos, vamos orar? Pedir para que a bênção do Senhor esteja conosco nessa nossa live. Prepare o teu coração, prepare a tua mente, o teu entendimento, para que nessa noite não sejam apenas palavras aqui semeadas, mas que verdadeiramente tudo que for falado encontre guarida especial em nossos corações. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez reunidos nesse local em que escolhemos para louvar o Seu nome, engrandecer o Seu nome, e enquanto não podemos fazer isso com toda a congregação aqui reunidas, fazemos dessa maneira. Ainda assim, vivendo uma vida de adoração, cada um às vezes nos seus lares, no seu trabalho, com a sua família, e agradecemos ao Senhor por nos dar esse meio de comunicação maravilhoso que é a internet para comunicarmos com os nossos irmãos, e pedimos a Ti que o Senhor oriente hoje, principalmente a mente do pastor Paulino, que irá ministrar a nós, que tudo que for falado aqui não seja da boca dele, não seja do entendimento dele, mas seja, Senhor, palavras dadas pelo Seu Espírito Santo, direcionada diretamente aos nossos corações, e que aqui não seja uma discussão teóloga e teórica a respeito de assuntos bíblicos, mas que verdadeiramente, Senhor, seja a Sua palavra viva, sendo como fermento, como algo para nos fazer crescer, desenvolver cada vez mais, algo para nos fazer cada vez mais estarmos sólidos e firmados na Sua palavra, Deus. Assim, nos consagramos a Ti e pedimos a Sua bênção para esse encontro. Pai, em nome de Jesus, amém. Pastor Paulino, que prazer estar contigo. Amém. Né? Seja bem-vindo, dá Amém. Um oi aí para o nosso pessoal, né? Faça a tua saudação aí para o povo. Amém. Graça e paz, amados. Bom estar convosco em mais esta sexta-feira. Aqui estamos reunidos, né, com o intuito de falarmos as coisas de Deus e aquilo que nos edifica, aquilo que nos traz crescimento espiritual, aquilo que nos leva mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mandar um alô lá para Gi e para o Gessé, a Gi e o seu PG de mulheres lá no Colato, né? A Gi era do nosso PG e nós multiplicamos a Gi, e é alegria grande do nosso coração saber que ela está dando muito fruto lá no Colato, tem sido uma bênção. O Gessé, esposo da Gi, né? Um abraço aí para vocês que estão nos acompanhando, todos vocês, né? De um modo geral. E eu não poderia deixar de mandar os parabéns para a minha esposa, que esteve de aniversário, né? Dia 25, né? Esteve de aniversário, minha esposa Marilene, e agora em setembro vamos fazer, dia 6 de setembro, 40 anos de feliz união, e ela esteve de aniversário, né? E também amanhã vai estar o meu neto, o Benjamin, né? Benjamin Luiz Paulino Magalhães, é um nome de peso, né? Meu Jesus, vai estar de aniversário amanhã e também está de duplo parabéns, né? Terminou todas as químio, as radioterapia, e dá para ver notadamente que Deus fez um milagre na vida dele, tá? Então, parabéns para minha esposa, para o Benjamin, e vamos nessa noite discorrer alguma coisa sobre a palavra. Beleza, obrigado, pastor. Irmãos, nós na última semana ficamos aqui com alguns assuntos pendentes. Eu gostaria com vocês hoje de passarmos uma régua nisso. Eu e o pastor Paulino havíamos preparado aí para o Dudu, para o João, que iríamos tratar aí sobre 2 questionamentos deles, né? E vamos começar aí, então, Joãozinho, eu vi que você está assistindo a gente, logo vamos falar sobre a sua pergunta. E vamos começar pelo questionamento
do Dudu. E vou jogar aqui, Eric, a questão do Dudu. E ela dizia assim, ó, na semana passada ele perguntou: Mateus e Marcos falam a respeito de 2 cegos que foram curados em Jericó. Já Lucas diz que foi somente um cego e ainda traz o nome dele, que era Bartimeu. E isso foi explicado pelo pastor Paulino na última live de sexta-feira, né, sobre o nome dele. A questão é, por que existiriam então essas pequenas divergências, né? Falando num que foram 2 e em outro lugar que foi apenas um. Pastor, Cajado está contigo. Bom, quando nós olhamos para as Escrituras, o que nos falta verdadeiramente é a falta de conhecimento de alguns pormenores das Escrituras. E até quero dizer para os irmãos que não é foco aqui da nossa live, né, entrar na questão de quem sabe mais, quem sabe menos, quem entende mais, quem entende menos. Não é esse o foco. O foco é quando o pessoal faz alguma pergunta dentro daquilo que nós podemos, que nós sabemos, nós vamos responder. Se a gente não sabe, a gente diz, ó, infelizmente, vamos usar aquele bordão, dura coisa me pediste, né? E daí a gente vai correr, né, aos mais entendidos, né? No caso, o Eric, né? Os que estão ali atrás, né, auxiliando, para que não fique no vácuo, né? Mas muito bem, foi feita essa pergunta: por que num lugar fala que é 2 cegos, no outro fala que é um cego? Num lugar diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó, no outro diz que Jesus estava saindo de Jericó. Bom, Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34, nós temos Jesus Cristo saindo de Jericó, tá? E Jesus cura 2 cegos. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52, Jesus Cristo está saindo da cidade e tem um cego sentado à beira do caminho, o filho do Timeu, né, que se convencionou que o nome dele é Bartimeu, mas que já vimos que não é. Estava sentado e começou a gritar, né, pediu quem que estava passando, e quando falaram que era Jesus já devidamente, vamos ao termo famoso, conhecido, começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o que? Mandaram ele calar a boca, coisa e tal, e ele cada vez gritava mais, tá? Bom, então em Mateus são curados 2 na saída da cidade. Em Marcos é curado 1 na saída da cidade, que nós já solucionamos o problema, é o Bartimeu. Agora lá em Lucas 18, do 35 ao 43, nós temos um cego na entrada da cidade, sendo curado. Tá? Como é que nós vamos resolver isso agora? Nós resolvemos da seguinte maneira, tá? Jesus não foi para Jericó só uma vez. Jesus foi para Jericó várias vezes, tá? E em várias oportunidades Jesus teve a graça do céu, o poder, através do seu próprio nome, daquilo que ele era, né, de curar esses cegos, curar os cegos, tá? Só que o que acontece? Quando nós olhamos para Lucas 18, 35 ao 43, a Bíblia diz que o cego foi atrás de Jesus, A Bíblia diz que Jesus chegando na cidade, entrando na cidade, por isso que o Lucas fala que foi na entrada, e Jesus curou 1. E já nós temos as outras 2 narrativas de Mateus 20 e de Marcos 10, que é na saída. Numa oportunidade curou 2, e na outra oportunidade ele curou quantos? Curou 1. Tá? É que nem a multiplicação dos pães. O pessoal pensa que foi uma multiplicação. Não, foi 2 multiplicações, ou até outras multiplicações mais que não aparecem. Tá? Numa foi quase 3.000, na outra foi 5.000, sem contar homens e mulheres. Numa nós temos o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Na outra nós temos 3 pães e 2 peixinhos. Então são momentos e oportunidades que Jesus teve. Primeira está respondida. Legal, pastor. Vamos então para a segunda. E a segunda questão que havia sido feita pelo João, muito oportuna, dizia assim, ó: pastor,
Isaías 53 e versículo 7, a profecia é sobre Jesus? Se sim, os judeus alegam que essa palavra também se cumpre com Jesus. E aqui nós, na última live, havíamos estendido o entendimento sobre isso e ampliado para tentar ver o que os judeus falam a respeito de Isaías 53, né, pastor? Porque é um trecho claramente muito messiânico e de uma força profética muito grande. Então, a questão é, o que é que os judeus dizem a respeito de Isaías 53, afinal de contas? Bom, a Bíblia que nós temos aqui, ela é uma tradução do João Ferreira, né? João Ferreira de Almeida, isso, né? Isso. É uma das melhores traduções que nós temos. Sim. Ele era um português, né? E ele traduziu, vamos dizer, a Bíblia no pé da letra. Ele traduziu do grego koiné. Então ela é digna de toda a aceitação, tá? Nos seus pormenores, né? E aí eu fui assistir uma live de um judeu, e eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra os brothers Jewish, não tenho nada contra os irmãos judeus. Mas o que vamos usar um termo assim que o pessoal, né, vamos no populacho, no frigir dos eggs, né? No frigir dos ovos. O que acontece? Eles não aceitam a Jesus Cristo porque eles esperavam que Jesus viesse para resolver o problema político deles, problema sociopolítico. Eles estavam debaixo de uma opressão maligna muito grande do reino romano, e os romanos então estavam comandando, estavam dominando eles, escravizando eles. E agora, quando Jesus Cristo vem, eles não esperam que Jesus venha na forma humilde como Jesus veio, né? Jesus não veio para estabelecer um reino na terra, mas Jesus veio para tomar os que estavam no reino da terra e os conduzi-los para o céu, conduzi-los para a glória. Tanto é verdade, meu Adriel, irmão em Cristo, Adriel, tá? Que logo depois da ressurreição de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, nós temos uma palavra que ela sintetiza o que os próprios discípulos, depois de terem andado aproximadamente 3 anos e alguns dias ou alguns meses com Jesus, eles estão indo para Emaús. Emaús era pertinho, não era muito longe, tá? Emaús era distante 60 estádios, quem sabe 3 quilômetros, qualquer coisa por aí, não era mais do que isso. E de repente Jesus se junta com os discípulos e começa a conversar com eles, e ele pergunta para eles: escuta, que conversa é essa que vocês estão conversando à beira do caminho? Posso interagir com vocês? Sim, pode, claro. Mas tu não sabe o que aconteceu na cidade? Não. Sim, tu é estrangeiro, mas tu não sabe o que aconteceu acerca de Jesus Cristo, isso e aquilo. Daí eles discorreram, falaram para Jesus. E no capítulo 24 do Lucas, no versículo 21, um dos seus discípulos diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse ou remisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então eles não estavam esperando Jesus vir numa forma humilde, de servo, que sofresse, padecesse, ressuscitasse. Eles acharam que Jesus ia vir montar um exército, uma milícia, se lançar contra os romanos, isso e aquilo, porque nessas palavras de um dos seus discípulos, tá, dá a entender que eles perderam a esperança. Pô, nós esperávamos que fosse ele, mas o que aconteceu? Prenderam ele, né? Julgaram ele, mataram ele, ele morreu, e hoje já é o 3º dia. A gente tinha esperança, mas aí eu acho que deu na trave, né? E foi para escanteio, né? Me parece que não é esse camarada aí. Por quê? Porque daí fecha com a ideia do rabino, né?
E o rabino dizia assim, que Jesus não podia e não é o Messias, justamente pelo fato de que quando Isaías aqui, 700 anos antes de Jesus vir, ele está falando do que aqui? Ele está tendo uma visão do Cristo crucificado. Foi revelado para ele uma visão do Cristo na cruz. Do Cristo na cruz. E aí ele está falando do que? De Jesus Cristo na forma do que? Servo. Nós não podemos esquecer que desde o nascimento de Jesus até a morte de Jesus, ele está na forma de servo. Ele não está em momento nenhum em condição de ser o Senhor. Agora, quando Jesus na cruz diz assim: está consumado, nas tuas mãos eu rendo meu espírito, aí já muda a condição. Que há alguns momentos que, falando sobre o futuro, Jesus disse assim: ninguém sabe quando que vai acontecer, tá? O fim do mundo, tá? Nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai que está no céu. O que Jesus estava dizendo? Isso aí não foi revelado para os anjos. E olha que os anjos estão ao redor do trono e eles não sabem. E nem o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus. Mas somente quem? O Pai. Mas Jesus não sabia? Não, ele não sabia. Ele estava na forma de servo. E tem base bíblica? Tem. Quando Jesus ressuscita, o que Jesus Cristo diz? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. A partir do momento que Jesus diz todo o poder foi me dado no céu e na terra, muda de figura. Agora ele não é mais o servo sofredor. Agora ele está na forma do quê? De Senhor. As profecias que ele fala antes dele ressuscitar, e muitas vezes ele disse: em breve vereis o Filho do Homem subindo ao céu, sentado à direita do Pai, coisa e tal. Isso ele sabia. Mas a hora e o retorno que ele mesmo viria, e ele vai vir para levar a sua igreja, não estava revelado, porque ele estava o quê? Na forma de servo. E agora aqui no livro de Isaías nós temos quem? Nós temos Jesus na forma de servo, o servo sofredor. Por isso que o Isaías diz para ele: e nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Olha o versículo 3: era desprezado, o mais indigno dos homens de dor, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Daí o que Isaías está falando? Do sofrimento de Jesus, da obra redentora de Jesus na cruz. E daí o rabino diz que ele não podia aceitar que esse camarada aí, né, era o Jesus, né? Ele não aceitava. E daí ele diz: quem que é o servo sofredor aqui? É o Jacó, tá? É o Israel de Deus. Ele diz que é o povo de Israel, que não é Jesus Cristo, tá? Que Jesus veio e logo, né, o Messias não pode sofrer, o Messias não pode padecer, porque o Messias veio como um vencedor. Ele vem para estabelecer um reino, porque eles esperam o reino que é aqui na face da terra. E uma coisa legal, eu li essa semana, Adriel, eu li assim: como o homem é feito do pó da terra, o homem, a essência física do homem, tá? O seu corpo, os seus sarx, né? O sarkikos, o homem carnal, ele é feito do pó da terra. Tudo que é da horizontalidade dessa terra é o que satisfaz ele. Você que está em casa, faça um exame aí bem rapidinho. Tudo aquilo que é terreno humano e carnal satisfaz a nossa carne. Agora, quando Deus tinha formado o primeiro Adão e Deus sopra nas suas narinas, o que a palavra de Deus fala? Ele soprou o nefesh, e a palavra nefesh significa hálito ou sopro. Ele soprou o quê? Espírito, parte do seu espírito no homem, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Passou alma vivente. O espírito vivifica a alma, vivifica a alma. Daí o que é que satisfaz o espírito do homem? As coisas que são de Deus, não as coisas terrenas. Tanto é que Deus vem buscar o homem para levar para um reino aonde? No céu, porque o homem é de lá. E outra grande verdade:
A Bíblia diz assim: o homem está predestinado a morrer uma vez só, depois disso o quê? Vindo o juízo final. E tem outra passagem da Bíblia que diz: e o espírito volta para Deus que o deu. Então o espírito não é nosso, o espírito é uma partícula de Deus, o espírito volta para Deus, pertence a Ele, não é nosso. Agora a nossa alma, que é a sede das intenções, desejos, volições, vontades, etc., essa daí vai para o castigo eterno, ou para a glória eterna, com um corpo transformado e um espírito. Perfeito, pastor. E note que então a rejeição, né, por parte, aí entra o fundamento também que os judeus dão, que eles não aceitaram a Jesus como Messias porque ele não cumpriu determinados requisitos proféticos, né, segundo o entendimento deles, né, porque isso já foi um descumprimento, então, de alguns requisitos que na cabeça deles deveriam ser proféticos, que é ele veio, passou por tudo isso que passou. Como assim? Como é que o cara foi pregado numa cruz? Como eles mesmos dizem, né, da própria boca deles, né, como é que foi virar pregado, né? E tu sabe, como é que o rei de vocês morreu ali. E depois, ó, tem algumas coisas interessantes. Quer ver uma coisa? Ó, Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó, fala de Maria, tá? E de Jesus. Ela, quem? Maria. Tá? A Maria dará à luz a um filho. Filho quem? Jesus, o Emanuel. E tu lhe porás o nome Jesus, que é o quê? É o Yeshua, tá? Que é o Messias, o Mashiach. Porque ele salvará o seu povo, tá? Dos pecados deles. Quer dizer, Jesus veio e morreu na cruz para salvar o homem do pecado. Aí o judeu não entende por que tinha que ter um salvador para morrer, se eles tinham uma religião perfeita. Se eles tinham uma religião que tinha os sacrifícios. Daí, se nós temos sacrifício, se nós temos a lei de Moisés, e quando nós pecamos, o que acontece? Fechei o tempo com o Adriel, estamos debaixo da lei. O que nós fazia? Ele passava a mão num cordeiro, eu passava a mão no outro cordeiro, nós os dois íamos lá para o sumo sacerdote, ou para o sacerdote, e nós dizíamos, fechamos o tempo. Tá? E eu quero oferecer agora um sacrifício segundo a lei, para que Deus me perdoe. E ele dizia, eu também. Aí o que o sacerdote fazia? Ele pegava aquele cordeiro, oferecia como sacrifício, era perdoado os pecados. O problema é que eu e o Adriel, claro, estamos falando na área hipotética da lei. Nós morávamos lá no Passo Bormo. Daí nós estamos indo no caminho. Quando que nós tínhamos que atravessar o hipotético Val de Jaboque, tá? Aí nós brigava quem ia passar primeiro a balsa. Nós acabava brigando de novo. Quer dizer, aquele sacrifício não teve valor nenhum. Aí nós tínhamos que fazer o quê? No caminho, comprar de novo, cada um comprar o animal do sacrifício, voltar lá e dizer, ó, não tem como. Brigamos de novo, está aqui, ofereça o sacrifício a nosso favor. E isso estava virando um vício. Chega um momento que Deus diz, ó, eu não quero mais sacrifício de vocês. Não adianta, você não tem como, esse sacrifício não tem mais validade nenhuma. Agora Deus manda Jesus. E aqui o anjo está falando o quê? Que ela dará luz a um filho, e tu porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus o quê? Dos seus pecados. Mas, meus amados, quando nós olhamos para o livro de Isaías, ó, capítulo 53, no versículo 5 e no versículo 6, olha só o que diz, 5 e 6, tá? Consoante com Mateus 1, 21. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas o que? Iniquidades, pecados, costumazes. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Fomos sarados. E o 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o pecado não só dos judeus, mas o pecado de toda a humanidade foi jogado sobre a pessoa de Jesus. Agora eles não aceitam o Messias sofredor, eles querem um Messias o quê? Triunfante. E a grande verdade, só para nós encerrar, é que tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó, e eis, lá no livro de Apocalipse, e o pessoal que está estudando o Apocalipse aí na Itália já deve ter lido essa semana ou a semana passada, diz assim, e eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Quem que transpassou Jesus? Os judeus. Os judeus. E
O senhor não acha curioso que isso se repete nos dias de hoje? Muitas pessoas não conseguem conhecer a Cristo, pois esperam nele a coisa errada. Estão esperando um rei que irá resolver os problemas dessa vida terrena. E assim se submetem a um sistema religioso, dogmático, específico, e não conseguem aproveitar das benesses que Cristo tem preparado, que não dizem respeito a essa vida. Nós conversávamos antes, né? Incrível para mim como isso se transforma numa figura de tipo com os dias de hoje. O fato dos judeus não conseguirem receber de Cristo o que ele tinha para dar naquela época, nós vemos muito disso acontecendo hoje também. Pessoas não conseguindo receber de Cristo o que ele tem para dar, por esperarem dele algo que ele não veio para dar. Ainda, né? Ainda. O problema é esse, né? A falta de foco no evangelho de salvação. Muitos querem um evangelho imediatista. E não existe evangelho imediatista. Não. Assim como não existe conversão, presta atenção, irmão, preste bem atenção. Não existe conversão sem cruz, sem prego e sem coroa de espinho. Um Cristo fácil, um Cristo no humano egocêntrico e num Cristo que se corre atrás dele mais pelo que ele tem para dar agora, já, por interpretações errôneas da palavra, e que tomam seu bel prazer e esquecem o reino dos céus, tá? Esquecem o reino do céu. E aí se torna o quê? Um evangelho muito, muito fácil. E aí quem não tem problema, meu querido? Qual é a família que não tem problema? Qual é o pai que não tem problema com o filho e com a filha? Qual é o homem hoje, o pai de família, que não tem problema financeiro? Do jeito que a coisa está aí com esse Covid, né? Quem não tem problema? Todos nós estamos tendo problema, tá? Mas o grande problema é que parece que nós queremos um Cristo mágico, um Cristo, tá? Que estala o dedo e as coisas vêm acontecer. E aí surge aquela pergunta: onde está a oração? Onde é que está o clamor? Onde é que está a súplica? Onde é que está a intimidade com Jesus? Onde é que está a comunhão com Jesus? E aí cita-se passagem das Escrituras, e não querem um livro para a salvação eterna, querem um livro mágico. Nem Houdini, o grande mágico, conseguiu escapar num dado momento, né? Usando sua própria mágica, né? Nem Houdini conseguiu. Mas pastor, perfeito, acho que tudo foi explanado. Falta apenas aquela explanação do senhor a respeito dos cruzamentos de Isaías com os evangelhos. Inclusive, né? Foi falado alguma coisa, né? Isso. Mas na verdade, né? Foi mais uma questão minha mesmo, né? Que eu havia então feito, vamos navegar nessa. Pelo fato de Isaías ter 66 livros, né? Isso. E de ser o profeta que mais foi inspirado por Deus para falar acerca da vinda do Messias, para falar acerca de Jesus, que nós temos assim um cruzamento com vários livros, né? Com Mateus, nós temos com Pedro, com Romanos, com Filipenses, e nós vamos ver algumas coisinhas aqui que vai acrescentar a sua vida espiritual e também vai acrescentar a seu cabedal de conhecimento. Por exemplo, o Isaías capítulo 7, versículo 14, olha só o que a palavra fala: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, quer dizer, Deus vai mostrar, a virgem engravidará, na minha tradução, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Acabamos de ler Isaías capítulo 7 e no versículo 14. E como eu não tenho notebook aqui, que nem o pastor Juca, né? Aqui nós temos a Bíblia nua e crua, não que ele também não cite a palavra. Nós temos Mateus capítulo 1, tá? Capítulo 1, e no versículo 23 se completa essa palavra de Isaías. O que nós vamos ver?
aquilo que Isaías foi inspirado pelo Espírito Santo para falar, e onde se completou 700 anos depois. Então veja, Mateus 1:21 vai se completar Isaías 7:14. Anotou aí? Anotou? Isaías 7:14 em Mateus 1:23. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é maravilhosa, é um livro profundo, justamente por isso, porque o Espírito Santo toma um homem lá 700 anos antes, e o homem profetiza, tá? E o homem usa suas próprias palavras, seu próprio vocabulário, impulsionado pelo Espírito Santo, e ele diz: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, porá o nome o quê? Emanuel, que significa Deus conosco. E aí algumas pessoas não entendem por que e como que a Maria engravidou sem manter relação sexual com o José. E até quando o José soube que a Maria estava grávida, ele quis o quê? Fugir. Mas daí o Espírito Santo chegou até ele e disse: José, não temos por tomar Maria por esposa, porque o que nela está é coisa do Espírito Santo, tá? A Maria não engravidou por ação de José. Alguém vai dizer: não, eles mantiveram, mas aqui eles estão falando isso que é para abafar o caso. Só que eles ignoram as Escrituras. E eu já falei outro dia bem rapidamente aqui, que quando você vai lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor Deus está sentenciando os agentes do pecado lá no jardim, Adão, Eva e a serpente, o Senhor olha para a serpente e disse: maldita é entre todos os animais, tá? Da agora em diante tu vai rastejar sobre o teu ventre e vai comer pó todos os dias da tua vida. E quando olha para a mulher, diz: o descendente que há de nascer de ti. Para quem que Deus está falando? Para Eva. O descendente, ou a semente que há de nascer de ti. De ti quem? Eva, tá? A serpente vai picar o calcanhar dele, e ele vai o quê? Pisar na cabeça da serpente. Nós temos duas verdades aqui. Primeiro, ele está falando o descendente, ele não está falando os descendentes. Se é o descendente, tá? É um artigo masculino singular, o descendente, um descendente, tá? Além de nascer da mulher, ele não diz que vai nascer da mulher e de um homem. E de quem que Deus está falando? De Maria. Porque quando o anjo vem e anuncia para Maria, ela diz: mas como que é de suceder isso em mim? Eu não conheço o homem, eu sou só noivo de José. E olha que o José está suando para pagar os dotes. O pai não pediu pouca coisa não, o pai pediu e muito. Eu sou uma menina prendada e eu não conheço o homem. E ele diz: fica tranquilo, porque o que em ti está sendo gerado é coisa do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que conhecer a palavra. Lá no Velho Testamento tem um rei chamado Jeconias. Ele também é conhecido nas Escrituras como Conias. Esse Conias andou fazendo umas barbaridades e ele foi amaldiçoado. E aí nós entendemos o porquê que o José não manteve relação sexual com a Maria e não tem sementinha. Vamos usar esse termo, os adultos vão entender, as crianças também. Por isso que não tem sementinha do José na Maria, porque o José é a descendência humana, terrena. E na genealogia de José está quem? Jeconias. Se Jesus nasce da genealogia do Jeconias, também conhecido como Conias, Jesus seria o quê? Maldito, amaldiçoado. E ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não podia ser o sacrifício perfeito. Por isso que não tem sementinha do irmão Yosef na Maria. É só da Maria e da ação do Espírito Santo na vida de quem? De Jesus Cristo. E por isso que o João
primo de Jesus nos evangelhos, diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? Outra coisa, nós temos agora Isaías capítulo 40 e no versículo 3, olha o que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façamos no deserto um caminho reto para o nosso Deus. O que o Isaías está falando? E de quem que ele está falando? Ele está falando do primo de Jesus Cristo. Quem é esse primo de Jesus Cristo? O Joãozinho, filho da Isabel. O João, que andava pregando nos desertos. Agora veja bem, quer ver, meu amado? Mateus capítulo 3, versículo 2, tá? Versículo 1: naqueles dias apareceu João Batista, viu? Eu quero deixar claro, o sobrenome dele não era Batista, assim como Bartimeu não é nome, é Timeu filho, tá? É Bar filho de Timeu. Batista não era sobrenome, naquela época não tinha sobrenome, foi mais tarde a questão do sobrenome. Surgiu João, o batizador, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha só, este quem? João, tá? O filho da Isabel, da prima da Maria. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer, Isaías capítulo 40, versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas o quê? As suas veredas. É isso que o João Batista fazia, tá? Então nós temos uma profecia 700 anos antes de Jesus surgir, falando de quem? Falando do seu primo. E essa profecia ela se cumpre depois em Mateus, tá? Capítulo 3, versículo 3. Isaías capítulo 53, vamos voltar para o capítulo 53, e quero dizer uma coisa para vocês, é um dos capítulos que eu mais amo em toda a Escritura, tá? Aliás, Isaías é o único capítulo que não começa no 53:1, ele começa no 52:13, tá? Por que isso? Ali tem uma divisão errada, né? Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos deixou, né, do 13 em diante pertencente ao 52, porque o capítulo 53 ele começa no 52, no versículo 13. Agora veja bem, capítulo 53, versículo 7 e versículo 8: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele o que? Atingido. Agora eu quero que o irmão siga a leitura comigo. 1 Pedro, tá? Lá no Novo Testamento, chegamos lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 24, olha só o que o Pedro fala: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, e sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Tá? Então alguém vai dizer: mas ele está citando. Sim, está citando. O Isaías profetizou, o fato aconteceu com Jesus na cruz, e agora o Pedro está falando: ele mesmo levou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, para que ele, morto, como sacrifício único, perfeito, tá? Sem mancha, sem ruga e sem mácula. E até é interessante falar isso, sabe por quê, Adriel? Porque quando ia se fazer um sacrifício,
principalmente o sacrifício do sumo sacerdote, uma vez por ano, porque nós tínhamos no Velho Testamento o sacerdote que todos os dias entrava no lugar santo, no templo, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar que era chamado Santo dos Santos, aonde tinha o véu, e não era um véuzinho tipo um voal, um véuzinho de seda, TNT, DTNT, TNT é bom, né? Era um véu, irmãos, que 3, 4, 5, 6 juntas de boi não conseguia rasgar. Então era um senhor de um véu, feito de linho cru, trançado, muito bem feitinho, que quando Jesus morre, o que a palavra de Deus fala? O véu do templo rasgou-se do alto a baixo. No dia seguinte, no ano seguinte, em que o sumo sacerdote ou o sacerdote foram ministrar, tinha uma marca de fogo que pegou de cima e queimou até embaixo. Sabe qual é a simbologia disso? A simbologia é que agora abriu-se o véu, através do poder do nome de Jesus nós podemos ir ao Pai. E aí quando o sumo sacerdote uma vez por ano ia oferecer o sacrifício pelo povo, eles pegavam um cordeiro e eles faziam, pense, um exame minucioso no cordeiro, porque o cordeiro não podia ter mancha nenhuma, o cordeiro tinha que ser perfeito, o cordeiro era separado durante um tempo e recebia um alimento especial para purificar, e eles lavavam o cordeiro, eles purificavam o cordeiro, ele tinha que ser perfeito, branquinho, todinho, ele era limpinho. O sacerdote fazia um exame, tinha pessoas especializadas em fazer exame e dizer para o sacerdote: positivo, esse você pode usar. Por isso que aqui nós estamos lendo, meus irmãos, o livro de Isaías, que fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. E o Pedro fala isso, né? Que lá na cruz do Calvário, Jesus levou o quê? Ele levou os nossos pecados, ele levou o quê? As nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Isaías 28, vamos achar o livro do Isaías. Você que começou a ver a nossa live agora, nós estamos falando hoje, nós já damos algumas respostas de 2 perguntas, né? Dos cegos, falamos alguma coisa sobre como que os judeus vê Jesus Cristo no Isaías 53, e agora estamos falando das profecias de Isaías 53. O Isaías 28, 16, diz assim: portanto assim diz o Senhor Deus, vede, quer dizer, observem, prestem atenção, assentei em Sião, Sião, Jerusalém, uma pedra já provada, olha só, provada, que você tem que passar pela prova para ser o quê? Aprovado. Quando fez a OAB, tu passou pela prova para ser aprovado, não é isso? Isso. Para ganhar a OAB. Provada como pedra preciosa de esquina, que está bem firme, fundada, e aquele que crer nela não será o quê? Confundido. Daí você vai para Romanos, lá no capítulo 10 de Romanos, no versículo 9, 10 e 11. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, porque com o coração se crer e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será o quê? Condenado. Mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Preste atenção. Quando Isaías está falando que Jesus é a pedra que foi aprovada, a pedra de esquina no templo era uma pedra que ela tinha que ser hipoteticamente perfeita. Ela era uma pedra de sabão, uma pedra sabão. Acho que deve ter outro nome, né? Essa pedra, né?
Todo mundo conhece como isso aí, né? Com pedra sabão, né? Uma pedra porosa, né? Bom, essa pedra ela tinha X de comprimento, hipoteticamente 15 metros de comprimento, digamos 50 por 50, 70 por 70, e quem fosse cortar a pedra tinha que saber cortar a pedra para ela não lascar, porque se o cara estava cortando a pedra e a pedra lascasse, já era o quê? Descartado. Então tinha que cortar a pedra de uma maneira tal que ela ficasse alinhada e perfeita. Tinha tecnologia para aquele tempo? Tinha. A pessoa tinha que ser o quê? Habilidosa. Dele cunha. Dele cunha. E dele cunha. E dele marreta. Tiravam a pedra e transportavam a pedra até o artesão. Acho que é artesão, né? Trabalha com pedra, né? Deve ter um outro nome. Se você sabe que tem outro nome, ajuda nós. Não somos da área, né? A pessoa o que? Entalhava afrescos com dizeres relacionados com a lei judaica. E eles colocavam essa pedra de esquina, tá? Essa pedra justamente onde se encontrava as duas paredes do templo. Duas paredes do templo. Aliás, o templo tudo era maravilhoso. Quando os discípulos estão saindo fora do templo, lá em Mateus 24 e 25, eles chamam a atenção de Jesus e disseram: Jesus, dá uma olhadinha só a beleza do templo, olha só as pedras, olha a pedra de esquina, olha isso, olha aquilo. E Jesus corta o barato deles. Jesus disse: uma coisa vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí começa o sermão profético, né? Escatológico. Essa pedra que nós falamos aqui é a pedra Jesus. Aquele que confessa Jesus na sua vida como Salvador, como Senhor e como Redentor, ele tem o quê? A vida eterna. E aí Jesus disse assim: a pedra que os homens refugaram. Tu falou antes o quê? Que a pedra foi descartada. Isso aí tem alguma coisa a ver com Descartes? As meditações de Descartes? Tem, né? Tem a ver. O Descartes começou as meditações dele, tá? Descartando tudo que ele já tinha de conhecimento. Por isso que surgiu o quê? Não, descarta, quer dizer, joga fora, tira. E a pedra foi o quê? Descartadas, tá? Descartes. Foi jogada fora. Aquela pedra que não prestava pelos olhos dos homens, Deus a fez o quê? Especial, e fez o quê? Pedra de esquina. De quem que Deus está falando? De quem Isaías está falando? De Jesus, a pedra preciosa. Tá? A pedra preciosa. Porque até a palavra de Deus fala que nós somos o quê? Pedras na mão do Senhor. Deus erigiu a sua igreja sobre o quê? Pedra. Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí tem gente que diz que Pedro é a pedra, que Jesus construiu a igreja em cima. Não, irmão, vai lá para o texto, apela lá para o grego. Quando Jesus olha para Pedro, ele diz: Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, tu és Pedro. Quando tu vai olhar no grego, está escrito Petros. E a palavra Petros significa o quê? Pedregulho. Quem gosta de pedregulho sabe quem que é? O Bene. O Bene gosta muito de ripio. Se fosse numa tradução, né, de viajante de moto, o Senhor diria: Pedro, você é el ripio, tu é pedregulho. E daí ele diz: mas sobre esta pedra, de quem que está se referindo? Ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não o quê? Não prevalecerão. Então nós temos a pedra de esquina, a pedra bonita que foi rejeitada e que Deus a fez formosa e preciosa, tá? E nós temos o que? A base, que é Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E aí tem toda uma simbologia. Nós temos essa pedra de esquina, nós temos a base, que é Jesus, a pedra de esquina, e nós temos a porta. Jesus disse: eu sou a porta, quem passar por mim encontrará águas, tá? E pastagens em abundância.
Quem sabe a gente faça uma live aqui um dia, né? Falando sobre isso, né? Falando sobre certas simbologias e sobre algumas aplicações interessantes, né? Tá? E daí nós temos o quê? Nós temos em Isaías, irmão, justamente isso. Nós teríamos muito mais para falar sobre o livro de Isaías, tá? Isaías, por exemplo, capítulo 9, versículo 6, e depois o capítulo 11, versículo 1, fala sobre os títulos de Jesus, tá? E eu vou citar só mais uma. O Isaías, capítulo 25, tá? Capítulo 25 e o versículo 8 diz assim: aniquilará a morte para todo sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará a vergonha de todo o seu povo. O Senhor disse, o Senhor falou. 1 Coríntios, e aqui é escatologia, né? 1 Coríntios, no capítulo 15, nós temos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos versículos 54 e no versículo 55, e ele fala o seguinte: e quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, já dando as coordenadas. O que é corruptível? O corpo, tá? E aquele corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, se tornar o que? Celestial. O que é mortal se revestir de imortalidade, o corpo. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Pergunta Paulo: onde está a morte o teu aguilhão? E onde está, ó morte, a tua vitória? E daí, irmão, qual seria a tua resposta? Aonde está a vitória do crente? Senão na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Adriel. Pastor, nós temos aqui Dudu, eu vou começar a censurar você, Dudu. Muita pergunta tua, cara. Vou dar uma segurada. Não, tô brincando. Eric, voltando um pouquinho pro assunto que nós estávamos, eu sei que depois que o pastor pegar o tema ali que ele tem para falar ali, quero deixar um tempinho. Ele tem um tema muito bom para trabalhar, eu quero deixar para ele um tempo. Mas antes de entrar naquele assunto lá, irmãos, quem sabe vocês estão passando por um bufferzinho aí, tá? Quem sabe tá dando uma travadinha, fiquem tranquilos aí. Logo passa, tá? A gente sabe. Fiquem tranquilos, a gente sabe que tá travando. Tenta dar uma baixada aí na qualidade do teu vídeo, que quem sabe ajude. E a pergunta do Dudu diz assim, Eric, é onde ele fala lá, assim, ó: Paulino, e os judeus messiânicos? Eles olham para Jesus e nele vem o Cristo? Eles olham para Jesus e nele vem o Cristo. Eles tratam essas passagens de Isaías e as profecias como se referindo a Jesus, né? E eles seguem a Torá? Meu Deus do céu. Interessante a pergunta, né? Eu vou dar uma de filósofo peripatético, tá? E você, o que tu acha? Sexta-feira até sexta tu me responde, tá? Maiêutica. Ah? O nome disso também é maiêutica, né, pastor? Tá certo? Sim, é maiêutica. Né? Maiêutica, que era o Sócrates ia para o mercado fazendo pergunta, e quando as pessoas davam a resposta, ele criava outra pergunta em cima, porque na realidade a filosofia e a vida não se move por resposta, ela se move o quê? Por perguntas. Aliás, não tem maior filósofo do que o meu neto. Todos Pergunta os meus netos, tudo. Vou porque isso, vou porque aquilo, vou porque aquele outro. Meu Jesus Cristo, me vi pequeno na minha formação filosófica. Vou porque isso, vou porque aquilo. Agora estou esperando o Cícero, né? O Cícero já daqui uns dias, quando soltar a língua, meu Deus, vai ser uma metralhadora pro lado do vô, né? Perfeito. Pastor, então mande a ver aí
A próxima pergunta também vou segurar então para a próxima, tá, Dudu? Para nós começarmos como a gente fez hoje. Beleza? Começamos a próxima com essa aqui. Pois agora eu queria dar um espaço aí para o pastor Paulino trabalhar com a gente um assunto que ele preparou ali. Então, pastor, mande a ver, por favor. Beleza. Todo seu. Bom, nós vínhamos falando sobre os livros, demos um panorama assim muito rápido, né, das Escrituras, né? E eu fiquei de trazer aqui, eu acho que o Eric vai conseguir fazer isso para nós. Eu tenho aqui a Torá, né? Eu tenho aqui a Torá, um pouquinho ele vai focar para vocês, né? Essa aqui é a Torá, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, tá? A lei de Moisés, a Torá. Aí o que nós temos? Nós temos assim, ó, que cada livro, né? Cada livro da Torá, ela tem um nome. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Nós temos aqui o Bereshit, que é o Gênesis, que começa no princípio, e ele é chamado de no princípio, ou a geração, o princípio de tudo, né? Que é o B, no, e o Reshit. A palavra Reshit é princípio. Então, princípio, início de tudo, tá? Depois nós temos o quê? Nós temos o Êxodo, que é normal na nossa língua em português, que é o Shemot, tá? A palavra Shemot significa nomes, está escrito aqui em hebraico. Não está dando para ver bem claro, mas creia em mim que está aí. Depois nós temos o Levítico, que é o Vaikra, tá? Ela começa com a palavra e chamou. Depois nós temos o Números, que é o Bamidbar, que significa no deserto. É quando é contado o povo está no deserto, e ele anda pelo deserto e coisa e tal, os 40 anos, o que acontece, né? E é bom nós esclarecer assim, dos milhões, 2 milhões e meio de pessoas que saíram do Egito, que tinham 19 anos para cima, que podiam pegar numa arma e lutar a favor de Israel. Até uma perguntinha boa para o Dudu, né? Dudu, quantos que chegaram na Terra Prometida depois de terem caminhado 40 anos? Põe para nós aí, Dudu. Essa não é tão difícil. Dos 2 milhões e meio que saíram do Egito, tá? Daquela geração de 19 anos para cima, tá? Sabe quantas pessoas chegaram, irmãos? 2. Agora eu já falei, né? O Dudu vai responder. Dudu, então diz para nós como é que era o nome dos 2 que chegaram. Só não vale colocar Moisés, tá? Porque o Moisés morreu no Monte Nebo, olhando a Terra Prometida, tá? Até o fim do... A brincadeira contigo, tá? O que nós temos daí? Depois nós temos o Deuteronômio, que é o Devarim. O Devarim significa o quê? Palavra ou ensino. Amém? Aí, meus amados, nós vamos para o início do livro em hebraico, tá? E nós temos daí, aqui em hebraico, a primeira frase que dá o nome ao livro de Gênesis, que é o Bereshit. A palavra B significa no, tá? No princípio, Bereshit bara. A palavra bara significa criou. Bereshit bara Elohim. E aqui nós temos o Elohim, onde eu estou apontando com a caneta aqui, e não consta Elohá. Por que não consta Elohá? Porque aqui está no plural. E quando está no plural, significa que foi mais de um que criou. Tá? Anota aí, vai esquecer. Tá? Então não diz Bereshit bara Elohá, mas Bereshit, no princípio, bara, criou. Tá? Elohim. Então no princípio Deus criou o que? Céus e terra. Bereshit bara Elohim het, tá? Ve shamaim
Verrete, Heretz. No princípio Deus criou céu e terra. Terra está aqui, Ha-Eretz. O povo de Israel, por exemplo, é chamado Heretz Israel, terra de Israel. Quando nós vamos ler isso, a primeira frase, ela tem grandíssimas revelações. Mas a partir do momento que nós vamos ver, e nós vemos, gostaria que voltasse aqui agora para mim, nós temos a palavra no princípio. Aquilo que está dado, todo mundo já sabe. Sabe, Adriel, quando se fala alguma coisa para alguma pessoa que ela não sabe, o que ela diz? Eu não sabia. Por exemplo, você vai lá em Brasília, você está na frente do STF, que agora está em moda, né? O STF, né? Supremo Tribunal o quê? Federal. Você tem uma mulher sentada, ela tem uma espada em cima das suas pernas e ela tem uma balança segurando na mão e uma venda nos olhos. O que significa isso? A máxima de quê? Justiça. A lei é cega, mas enxerga no escuro. A balança significa o quê? Pesos e medidas iguais. A espada, que é o símbolo da justiça, e ela cega com pano, mas que enxerga no escuro. Sedalex, Duralex. A lei é dura, mas é lei. Se isso fosse aplicado, brincando com o pastor Juca, o povo dele ali no Nuai, o que se diria? A rapadura é dura, mas é doce, né? Mas é rapadura. Aí nós temos o quê? No princípio criou Deus o céu e a terra. E a grande realidade é que a Bíblia ela não começa com um preceito filosófico. Ela não começa com uma suposição. Ela afirma, no princípio Deus criou o céu e terra. Tá? Ou seja, houve um princípio, teve um começo. Porque a partir do momento que chegarem para mim, tá? Eu não sou advogado, eu só fiz uma pós em direito dentro da área de humanas, né? Quem é familiarizado com o mundo acadêmico sabe que dentro das humanas tu pode fazer os cursos, né? As pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em direito, porque eu vinha de um trabalho na Secretaria da Justiça de muitos anos, e para melhorar um pouquinho a aposentadoria e o leitinho para as crianças, eu acabei fazendo uma pós em direito. Já tinha feito uma pós em sociologia, e daí acabei fazendo uma pós em direito que eles aceitaram. E daí quando se fala para uma pessoa sobre uma lei que existe, ou um código, tá? Um código penal, em que ela pode ser inserida ou não, se ela fere a lei, ela diz, eu não sabia. Mas daí do senso comum é que surge o quê? Surge a lei. E aí nós temos o quê? Que existe um princípio. Olha só o que a palavra diz, no princípio. E aí nós perguntamos, no princípio quando? Porque a partir do momento que se fala do Big Bang, que houve uma explosão pela ciência, e que o mundo veio existir, gente, o mundo já está dado. E essa é uma expressão idiomática filosófica. Aquilo que está dado, está aí. A prova ou é subjetiva, está aqui no mundo das ideias, ou então ela é uma prova o quê? Física. É a coisa em si, ou é matéria ou é subjetiva. Agora veja bem, princípio. Tá? Estamos iniciando falando sobre princípio. Livro de Provérbios. Anota aí no seu livrinho, no seu caderno. Livro de Provérbios, capítulo 8 e no versículo 22. Quem que está falando em Provérbios 8, 22? Preste atenção. Olha só quem fala. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas.
23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E agora, Adriel? Quem que está falando aqui? Olha só a linguagem, tá? O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio. Daí pergunta, mas o princípio quando? Antes do começo da terra. Então, antes de existir terra, céus e terra, né? Antes de existir o que nós lemos antes ali, ó, o Chamaim e o Heretz, que nós citamos ali no livro de Gênesis, aqui está falando no livro de Provérbios, que Deus me ungiu, Deus já tinha eu, antes de existir terra. Mas de quem que Provérbios está falando? Irmãos, é a sabedoria, é o próprio Deus falando do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu poder criativo, tá? Do seu poder criativo, porque ele fala, ó, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de Deus falar, haja terra, haja luminares, haja isso, haja aquilo, a sabedoria, o poder em Deus de trazer as coisas à existência, coisas que não existem, conforme nós temos lá no livro de Romanos. A sabedoria, ela já estava onde? Ela já estava junto com Deus. Explicando de um modo um pouquinho mais fácil, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Evangelho de João, capítulo 1, olha só o que a palavra diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João começa dizendo no princípio, nós lemos lá do livro do Gênesis, Bereshit, e o mesmo Bereshit que nós lemos lá em hebraico, aqui em hebraico, não sei se eu, isso, aqui em hebraico, Bereshit, no princípio, é o mesmo que tu vai achar na sua Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Agora, uma leitura interessante, meu amado, é você trocar a palavra verbo por Jesus, pelo Messias, pelo Yeshua. Olha só, no princípio era o Verbo, era o Yeshua, era o Mashiach, era o Jesus. E o Verbo, e o Jesus, e o Messias, o Mashiach e o Yeshua, estava com Deus. Estava com quem? Com o Elohim, que nós temos ali em Gênesis capítulo 1, tá? Bereshit bara Elohim, criou Elohim. E ele diz aqui, ó, que o Verbo de João 1 estava com Deus. Agora veja a grande verdade, meu amado, e o Verbo, o Yeshua, o Mashiach, o Jesus, era Deus. Isso é uma revelação maravilhosa, porque se diz o Gênesis em hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, e o Deus ali é plural, é Elohim, não é Elohá, é um. E agora diz aqui no Evangelho de João, princípio com Deus, o Verbo. E esse Verbo era o quê? Esse Verbo era o próprio, quem? Era o próprio Deus. Amados, Atos dos Apóstolos, tá? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, que nós temos um homem de Deus que eu considero, e que quando eu chegar lá no céu, eu quero falar com ele, que eu já chamei ele aqui do Saul Hakatan, que é Paulo Pequeno, capítulo 15, versículo 17, tá?
Alguém fala dizendo assim: Atos capítulo 15, versículo 17, eu vou ler todo ele para você entender. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas as coisas e que são conhecidas desde toda a eternidade. E o versículo 18: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem ao Senhor. Só para você entender o versículo. Ou seja, para que se conheça todas as coisas que são conhecidas e entendidas desde o que? A eternidade. E aí eu me questiono, desde a eternidade quando? Será que nós temos como mesurar a eternidade? Será que nós temos como entender a eternidade? Ainda não, irmãos. Sabe por quê? Porque por mais que nós queiramos discorrer, por mais que nós queiramos entender, não tem como. Prestem atenção, o carnal, terreno, humano, tá? Temporal, que Deus disse, a vida do homem vai ser 80 anos, o que passar disso é canseira e enfado. Então nós, você que está aí e eu, querendo entender o eterno, querendo entender a eternidade, vivendo 70, 80, 90 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Mas aqui o texto que eu acabei de ler em Atos 17, 18, diz que todas essas coisas que o Senhor faz são conhecidas desde a eternidade. Desde a eternidade quando? Desde que vieram a existir. Mas vieram a existir desde quando? Desde quando Deus, pela sua misericórdia, deu a graça a Moisés, e Moisés escreveu o livro de Gênesis. Quando ele diz o quê? No princípio. Pronto. E isso nos basta. Muda alguma coisa em termos de salvação? Não muda. É só para conhecimento, para que se cumpra quando o homem de Deus fala assim: estejais vós preparado para responder acerca da vossa fé na pessoa daqueles que vos questionam. É o que nós estamos querendo colocar e introduzir, fazer os irmãos entender e compreender. Colossenses capítulo 3, está com a sua Bíblia aí? Colossenses capítulo 3, e no versículo 9, Paulo falando, tá? Paulo diz assim: Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ele fala ainda sobre Jesus, que diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, na pessoa de Jesus habitava a plenitude da divindade. Então tudo aquilo que era Deus, tinha em Deus, estava em Deus, eu vou usar, existia em Deus. Quando Jesus diz que o verbo era Deus e o verbo se fez carne, quem era o verbo que se fez carne? Era o próprio Deus, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar Colossenses capítulo 1, tá? E o versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que é plenitude? Tudo aquilo que é completo, perfeito, que tinha em Deus, veio habitar na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 10, tá? Nós estamos tentando fazer os irmãos entender, tá? O princípio ele está na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 10, diz assim, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Mas de quem o escritor de Hebreus está falando? Está falando de quem? De Jesus Cristo. Irmão, não perca o fio da meada.
o que nós lemos aqui no livro de Gênesis, o Bereshit, no princípio, tá? Vamos ficar só com esse. O bara, que é o criar, nós vamos falar de outra hora, tá? Ó a complexidade e a facilidade com que o Espírito Santo testifica ao teu espírito e o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Bereshit, no princípio. Agora veja bem, tu, Senhor, no princípio. Se apegue à palavra princípio. Então tu, no princípio, fundaste, tá, a terra e os céus. São o quê? Obra das tuas mãos. Aí o Evangelho de João diz o quê? Que o verbo era Deus. E ali no livro na Torá, do Moisés, do Moshe, né, que é o próprio Moisés, diz o quê? No princípio criou Deus. O Deus o quê? É o Elohim, não é o Elohá. E aí o 1 João, nós já estamos quase encerrando. 1 João, nós temos o capítulo 1, que não é o Evangelho de João, é a carta de João, tá? Capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio. Olha só, o que era desde o princípio. Falou em princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Então tem aqui, o que era desde o princípio. O que era desde o princípio o quê? Jesus. Quem é o verbo da vida? Jesus. Porque no Evangelho de João, quando nós lemos lá no capítulo 1, versículo 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era o quê? A vida dos homens. Ele deu a vida aos homens, tá? E nós vamos encerrar. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 8. Quando João vai lá numa gruta, numa caverna orar, no dia de domingo, o Senhor aparece para ele e o Senhor diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, tá? Que é o maiúsculo e não é o Ômicron, mas é o Ômega, o maiúsculo, porque tem dois O, tem o Ômicron, tá? E tem o Ômega, tá? O princípio, olha só, Jesus falando, e o fim, começo e fim. O Senhor, aquele que é, que era, foi no passado e que há de vir, o Todo-Poderoso. Capítulo 3, versículo 14. Olha só. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso, diz o Amém. Amém era sempre colocado no final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Jesus. É o nosso Senhor e Salvador, quem? Jesus Cristo. Amém? Amado. Amém. Tá? Eu acho que sexta-feira que vem, se nós tivermos a oportunidade de estar aqui, se até lá Jesus Cristo não vier. Tomara que não estejamos então, né? Amém. Vamos falar mais alguma coisa sobre o princípio. Falar alguma coisa assim rapidamente sobre o tempo e o espaço, né? E daí vou aguardar a resposta do Dudu. Qual foram os dois que chegaram à terra prometida, Dudu? Vai lá, ajuda nós aí, Dudu. Dudu é um menino maravilhoso, viu? O Dudu, eu acho que ele é hoje o que eu era. Eu não tinha o que fazer, eu ficava procurando treta na Bíblia e fazendo pergunta para o pastor. O pessoal da minha idade deve ter se lembrado do pastor Romildo de Oliveira, da Igreja Quadrangular. Conhece? Pastor Romildo de Oliveira, da Igreja Quadrangular. Meu Deus do céu, eu tenho esse homem assim muito vivo no meu coração. Eu era menino, a idade de 10 anos, 8, 10 anos, gente, eu fazia cada pergunta cabulosa para ele.
E eu vejo o Dudu também fazendo as perguntas, mas isso é maravilhoso, meu irmão. A nossa vida se move por pergunta, não por respostas, porque é a pergunta que agita o nosso coração, tá? E a partir do momento que vem a resposta, somos impulsionados a uma nova pergunta. Estou esperando a resposta aí, tá, Dudu? Sexta-feira, se for da vontade de Deus, vamos falar alguma coisa sobre tempo e espaço, aí no princípio, né, no Reshit, e vamos falar alguma coisa do bara, do criar, pelo poder da sua palavra, o que veio a existir. Amém. Amém? Amém, pastor. Obrigado, irmãos, por terem me aturado hoje. Não, as nossas sextas-feiras passam bem rápidas aqui. Eu não sei os irmãos o que acham em casa, mas para mim voa, o tempo já é 9h30 aqui. Olha, eu vou até lançar aí um desafio, meu irmão, né? Para o bem ou para um bem maior, dê sua opinião aí, fale o que tu tá achando, né? Só fala no privado, né, pastor? Vai que põe aqui nos comentários, daqui a pouco não fica tão bom, né? É verdade. Não, brincadeira, mas o pessoal já está dando feedback aqui. E muito bom. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco até esse momento, né? Agradecer a minha netinha lá em casa, né? A Aurora. A Aurora, de vez em quando, ela se mete aí, né? A Aurora se mete também, fica dando opinião dela e coisa e tal. Amém? Ô Barbudo, capricha aí no rango que o sogrão tá chegando em morte e fome, tá? Não vale ovo frito. Beijo, um abraço para os irmãos, Deus abençoe. Até sexta-feira. Amém. Tá, irmão Adriel. Obrigado, pastor Paulino. Meus irmãos, obrigado a todos vocês que ficaram conosco todo esse tempo, mais essa noite. E eu gostaria de fazer uma aclamação aqui para que você não se esqueça dos compromissos que teremos na nossa igreja nesse final de semana. Amanhã eu queria lembrar você que é líder de PG, que você que é líder de PG, da Rede dos Homens, das Mulheres, vocês terão uma reunião aqui às 14 e às 16 horas. Então converse com o teu supervisor, converse com o seu coordenador da sua rede e ele trará mais informações para vocês acerca desse trabalho que será feito aqui amanhã para a organização aí dos nossos PGs. Também no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, não se esqueça que nós teremos a nossa live com o pastor José Paulo, um estudo bíblico, e à noite, no domingo também, às 20 horas aqui. No domingo de manhã, você que tem filhos, você que tem parentes que são pequenos, crianças, não se esqueça de ligar na nossa live das crianças às 11 horas da manhã. Os pequenos adoradores já estão preparando aí uma programação ótima para todos nós que será passada aí nesse final de semana. Tá joia? Deus abençoe a todos vocês e vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo essa noite maravilhosa que Ele nos deu, esse final de semana que estamos tendo e que possamos encerrar aí a nossa semana muito bem, muito tranquilos e cada vez mais consolidando esses ensinamentos na nossa alma. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por mais um dia, por mais uma noite que encerramos na Sua presença, na Sua casa. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Paulino que está conosco. Que o Senhor continue levantando do nosso meio homens e mulheres de Deus para nos instruírem no conhecimento da Sua palavra, que essa possa ser uma igreja sempre sadia e guiada pelo Seu Espírito Santo, pautada naquilo que o Senhor nos revelou e nos entendimentos que o Seu Espírito Santo nos dá com base na Sua palavra, Deus, para que possamos cada vez mais conhecer a Sua lei e os desígnios do Senhor para os nossos corações. Pedimos também que o Senhor abençoe essa nossa semana, esse nosso fim de semana, todas as atividades que teremos, tanto amanhã quanto no domingo, que o Senhor esteja conosco. Abençoa a volta para os nossos lares, daqueles que estão aqui trabalhando, que o Senhor nos acompanhe, nos guie, nos dê força e entendimento para cada vez mais andarmos em conformidade com a Sua palavra. Clamamos pelo Senhor, pela Sua bênção nas nossas vidas e que o Senhor possa abençoar a cada irmão que está nos assistindo, cada lar, cada pessoa que está lá nas suas casas, que o Senhor traga prosperidade a essas famílias, assim como na medida que o Senhor tem para nos dar, Pai. Em nome de Jesus é o que pedimos a Ti, lhe agradecemos
Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus esteja com cada um de vocês, na sua casa, no seu lar, com a sua família. Lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja e que a bênção do Senhor esteja na sua casa, na sua vida. Amém? Nos vemos amanhã ou, quem sabe, no domingo. Um grande abraço, boa noite para todos vocês.